uma caixa de dinheiro, cerca de R$ 50.000 em espécie, guardados dentro de um recipiente comum, numa casa qualquer, do interior de São Paulo. Na tampa dessa caixa, gravado à mão, um nome: Doutora Deolane. Foi assim que policiais civis encontraram, durante uma busca no ano de 2026, um dos objetos que passariam a simbolizar todo um esquema de lavagem de dinheiro, ligado à maior facção criminosa do país. A mulher cujo nome estava escrito naquela tampa não era uma desconhecida. Era uma das personalidades mais faladas do Brasil. Advogada formada, ex-participante de reality show, viúva de um cantor que morreu de forma trágica, dona de milhões de seguidores nas redes sociais. Essa mesma mulher amanheceria, poucos dias depois, dentro de uma cela, na penitenciária feminina de Tupi Paulista, acusada de operar como caixa financeira do primeiro comando da capital. Antes de chegar a essa caixa com seu nome gravado, antes das celas, dos bloqueios milionários e das acusações de conexão direta com um dos homens mais poderosos do crime organizado brasileiro, havia uma outra história. A história de uma menina abandonada pelo pai aos 2 anos, que se tornou mãe adolescente, que se formou em direito, que virou notícia nacional depois da morte suspeita do namorado, e que construiu, sobre os escombros dessa tragédia pessoal, um império de fama e exposição. O que este caso revela, camada por camada, e como a ostentação, a imagem pública impecável e o discurso de vítima podem se tornar, segundo a própria investigação policial, ferramentas para disfarçar a origem ilícita de milhões de reais. Este é um relato cronológico de como uma influenciadora se tornou, aos olhos da Justiça Paulista, peça de uma engrenagem financeira do crime organizado. Deolane Bezerra Santos nasceu em 1º de novembro de 1987, na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Era filha de Solange Bezerra, mulher que décadas depois se tornaria também influenciadora digital e, mais tarde, coautora de uma das investigações mais duras contra a própria filha. Deolane teve 2 irmãs, Daiane e Daniele Bezerra, que acompanhariam cada capítulo público de sua trajetória. O pai a abandonou quando ela tinha apenas 2 anos de idade. Ainda criança, a família se mudou para São Paulo, deixando para trás o interior pernambucano, em busca de outra vida. Aos 16 anos, adotou seu primeiro filho, uma adoção que só seria oficializada quase 2 décadas depois, em 2022. Ainda durante o primeiro ano da faculdade de Direito, teve seu segundo filho, o primeiro biológico, fruto de um relacionamento que durou 2 anos. Concluiu a graduação em 2010, na Universidade Cidade de São Paulo. Um segundo relacionamento, que se estendeu por 8 anos, deu a ela sua terceira filha. Em abril de 2014, obteve o registro definitivo na Ordem dos Advogados do Brasil e buscou especialização em Direito Penal na Universidade Federal de Pernambuco. Nada nesse currículo indicava, até ali, o que estava por vir. A mulher que se formava em Direito Penal, especializada em crimes e processos, não imaginava que seria ela mesma, anos depois, ré em um dos maiores processos de organização criminosa do país. Foi em uma balada que conheceu o funkeiro MC Kevin. O relacionamento começou de forma discreta, mas ganharia contornos de tragédia nacional durante a pandemia de Covid-19, em 2020. O relacionamento entre Deolane e MC Kevin nunca foi silencioso. Desde o início, os dois viraram assunto constante nos tabloides e nos perfis de fofoca da internet. Houve términos, reconciliações, trocas públicas de acusações e episódios de humilhação nas redes sociais, incluindo xingamentos direcionados a Deolane em público. Um dos episódios mais lembrados envolveu um acidente de carro. Kevin, transtornado, teria tentado invadir o camarote onde Deolane estava e, na sequência, batido o carro contra o portão do condomínio dela. Pouco depois, os dois reataram o relacionamento dentro de um hospital. Em fevereiro de 2021, vieram novamente as separações. 3 meses depois, em maio, casaram-se, de forma simbólica numa praia em Tulum, no México, sem qualquer oficialização legal. O que parecia o início de um novo capítulo terminou de forma abrupta. No dia 16 de maio de 2021, poucos dias após o casamento simbólico, MC Kevin morreu ao cair do 5º andar do Hotel Brisa Barra, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A hipótese levantada à época era de que o cantor teria tentado se esconder de Deolane numa varanda, evitando ser flagrado com uma prostituta identificada como Bianca Domingues, que estava no quarto com ele após consumo de entorpecentes. A queda foi fatal. Durante o depoimento na delegacia, a própria Deolane chegou a agredir a mulher que estava com Kevin, no momento da morte.
A partir daquele dia, 16 de maio, o nome de Deolane Bezerra deixou de ser apenas o de uma advogada namorada de um cantor de funk e passou a ser sinônimo de luto público, de dor exposta e, para milhões de pessoas, de identificação. Seus seguidores nas redes sociais multiplicaram-se da noite para o dia. A partir da morte de Kevin, Deolane passou a ocupar um espaço de celebridade, que ultrapassava o luto. Em setembro de 2021, teve o perfil banido do Instagram por uma semana, depois de confrontar publicamente a Ordem dos Advogados do Brasil, que havia instituído uma regra proibindo advogados de ostentarem riqueza nas redes sociais. Em dezembro do mesmo ano, foi suspensa outra vez. Ainda em 2021, tentou uma carreira musical, chegando a lançar 3 singles antes de desistir. Foi em 2022, durante sua participação no reality show A Fazenda 14, da Record, que o público começou a enxergar um padrão de comportamento, que se repetiria nos anos seguintes. Dentro do confinamento, Deolane protagonizou episódios de forte tensão. Um dos mais graves envolveu o ator Thomas Costa, que sofreu uma crise de ansiedade e chegou a tentar automutilação após conflitos diretos com ela. As acusações de violência psicológica se multiplicaram, e o caso foi comparado nas redes sociais a episódios anteriores de bullying dentro de realities. Outros participantes, como Deborah Albuquerque e Shaya Akbin, relataram sentir-se ameaçados fisicamente por ela. Deborah chegou a acusá-la publicamente de agressão física durante um confronto dentro do programa. Bárbara Borges denunciou as ameaças, e Deolane, segundo relatos da época, sugeriu que mesmo fora do reality, não se sentiria intimidada em manter esse tipo de comportamento. No meio dessa turbulência, um episódio familiar ganhou proporções dramáticas. As irmãs Daiane e Daniele tentaram tirá-la do programa, depois que a mãe, Solange, foi hospitalizada. Elas se mobilizaram nas redes e foram até a sede da produção, acusando a emissora de manter Deolane em cárcere privado, por não informá-la sobre a saúde da mãe. Durante uma vigília do lado de fora, a família chegou a soltar fogos de artifício para chamar a atenção. A produção cedeu, informou o estado de saúde de Solange, e Deolane decidiu deixar o confinamento. Foi ainda durante essa fase de exposição máxima que ela lançou sua marca de cosméticos, a Del Beauty, consolidando a transição de viúva enlutada para empresária da própria imagem. Em 2023, Deolane entrou com uma ação judicial contra o Google. O motivo era o termo Bafuda, apelido dado a ela por Deborah Albuquerque, dentro do reality, que viralizou e passou a aparecer vinculado ao nome dela nas buscas do site. Ela alegava que a associação prejudicava sua imagem e causava constrangimento. O pedido de liminar foi negado em primeira instância. A tentativa de apagar o termo teve efeito contrário. As buscas pela palavra bafuda cresceram mais de 4.000% no mês seguinte à repercussão do processo, um fenômeno conhecido como efeito Streisand, quando a tentativa de esconder uma informação acaba por ampliá-la. Na sentença final, ela conseguiu que o Google deixasse de vincular automaticamente o termo ao nome dela, mas perdeu o pedido de indenização por danos morais, após recursos da empresa. Ainda em 2023, outro episódio expôs o tipo de exposição midiática que rodeava sua vida familiar. Em março, veio a público que sua filha, com 6 anos, havia passado por um procedimento estético, chamado otomodelação avançada, usado para corrigir a aparência das orelhas. Deolane explicou que a menina se sentia incomodada com a aparência das próprias orelhas e as escondia com o cabelo. O procedimento minimamente invasivo durou cerca de 40 minutos e custou em torno de R$7.000. A repercussão dividiu opiniões. De um lado, críticas duras sobre expor uma criança tão pequena a intervenções estéticas, e questionamentos sobre se o desconforto realmente partiria da menina ou era reflexo da própria mãe. De outro, apoiadores que defenderam a decisão como forma de proteger a autoestima da filha, diante de possíveis episódios de bullying. O episódio isolado pareceria apenas mais uma polêmica de celebridade, somado ao que viria a seguir. Revela um padrão de exposição da vida privada, da própria imagem e da imagem dos filhos, como moeda de manutenção da relevância pública. Em junho de 2024, Deolane compartilhou um vídeo em que aparecia jogando o chamado jogo do Tigrinho, uma modalidade de aposta online, usando como cenário uma geladeira de luxo, avaliada em R$30.000. O detalhe parecia irrelevante, não fosse o fato de que esse tipo de jogo é considerado ilegal no Brasil, enquadrado na Lei de Contravenções Penais,
A publicação viralizou por motivos errados. Internautas acusaram a influenciadora de estimular jogos de azar entre seus seguidores, muitos deles pessoas comuns, que poderiam perder o dinheiro real, acreditando em promessas de ganho fácil. A repercussão negativa foi imediata e resultou em consequências concretas. Deolane passou a ser investigada pela Polícia Federal, dentro da operação apelidada de Truque de Mestre, voltada à apuração de crimes ligados à promoção de jogos de azar nas redes sociais. Sua irmã, Daiane Bezerra, também foi implicada na mesma investigação, ao lado de outros influenciadores digitais que promoviam esse tipo de conteúdo. O episódio da geladeira marcaria o início de uma escalada. O que até ali era discutido como comportamento antiético ou irresponsável começaria, a partir dali, a ser tratado pelas autoridades como um possível crime. Já em junho de 2022, 2 anos antes do episódio da geladeira, Deolane havia sofrido um mandado de busca e apreensão, determinado pelo Ministério Público, sob suspeita de associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em fevereiro de 2024, a Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu uma nova frente de investigação, apurando o possível envolvimento dela com facções criminosas, incluindo suspeitas de que atuaria como advogada ligada ao primeiro comando da capital. O desfecho dessas investigações chegou em setembro de 2024, com a Operação Integration, conduzida pela Polícia Civil de Pernambuco. A operação mirava uma organização criminosa dedicada à lavagem de dinheiro e à exploração de jogos ilegais. Deolane foi presa, junto com ela, sua própria mãe, Solange Bezerra. Também foi detida. Outros 17 mandatos de prisão foram cumpridos em diferentes estados do país. Os investigadores bloquearam bens avaliados em bilhões de reais, incluindo carros de luxo, imóveis e aeronaves, além de ativos financeiros, no valor de 2 bilhões e 100 milhões de reais. A apuração identificou movimentações financeiras suspeitas em contas ligadas à família Bezerra, incluindo transferências de valores altos para a conta do filho de Deolane. Solange foi apontada como responsável por parte dessas transações, levantando a hipótese de que a conta do neto era usada como instrumento de lavagem de dinheiro. Deolane chegou a ser solta por meio de um habeas corpus, concedido por ela ter uma filha menor de 12 anos, mas foi detida novamente, ao descumprir as condições impostas para a soltura. A defesa alegou perseguição e abuso de autoridade. Na noite de 23 de setembro de 2024, o Tribunal de Justiça de Pernambuco ordenou a soltura de 17 suspeitos, entre eles Deolane, Solange e o dono da plataforma de apostas, Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho. No dia seguinte, Deolane deixou a colônia penal feminina de Buíque, no agreste pernambucano, onde estava desde o 10 de setembro. Vídeos antigos, em que ela declarava publicamente defender bandidos, voltaram a circular nas redes, e grupos políticos passaram a associar seu apoio a determinado espectro político a esse tipo de discurso. Poucos dias após deixar a prisão, em 8 de outubro de 2024, Deolane foi convocada pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Resultados no Futebol, conhecida popularmente como CPI das Bets, no Senado Federal. Ela recorreu ao Supremo Tribunal Federal com um pedido de habeas corpus para garantir seus direitos constitucionais diante da convocação. No fim de outubro, o ministro André Mendonça a dispensou de depor pessoalmente, mas a comissão aprovou, em contrapartida, a quebra dos sigilos fiscais e bancários da influenciadora. O caso voltaria a se repetir meses depois. Em 9 de abril de 2025, o mesmo ministro decidiu que ela não era obrigada a comparecer. Há uma nova convocação da CPI, marcada para o dia seguinte. Na mesma noite, Deolane confirmou nas redes sociais que não iria comparecer. Formalmente, ela escapava do depoimento parlamentar, mas os sigilos, já quebrados, abriam uma porta que investigadores em outro estado, mais tarde, usariam para reconstruir toda a movimentação financeira que a levaria de volta a uma cela. A origem de tudo remonta a 2019, muito antes de qualquer manchete envolvendo Deolane Bezerra. Naquele ano, agentes da Polícia Penal encontraram, na Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, bilhetes e manuscritos apreendidos com 2 sentenciados. Parte desse material teria sido jogado no sistema de esgoto da cela, numa tentativa de destruição de provas, que não deu totalmente certo. O conteúdo revelava a dinâmica interna do primeiro comando da capital, incluindo ordens de lideranças presas e, segundo apurado depois, até planos de atentados contra agentes públicos. Entre as anotações, havia menções a uma figura descrita apenas como a mulher da transportadora. Ninguém naquele momento sabia a quem essa expressão se referia. A investigação avançou em fases.
A primeira delas mirou uma empresa chamada Lopes Lemos Transportes, também conhecida como Lado a Lado Transportes, sediada em Presidente Venceslau, ao lado da própria penitenciária, onde os bilhetes haviam sido encontrados. A empresa era apontada como fachada, para movimentar milhões de reais, em nome da facção. O empresário Círio César Lemos, de Franca, foi identificado como responsável por repassar valores dessa transportadora para contas bancárias indicadas pelo comando criminoso. Pelo menos 2 dessas contas, segundo o inquérito, pertenciam à influenciadora e advogada Deolane Bezerra. A segunda fase da investigação recebeu o nome de Operação Lado a Lado e resultou na apreensão de um celular que expôs conversas diretas com a cúpula da facção, além de registros de transferências financeiras. Foi esse aparelho, analisado ao longo de meses, que revelou a nova camada do esquema: as conexões financeiras entre os operadores da facção e a influenciadora. A terceira fase, batizada de Vernix, se concentrou numa análise financeira profunda, de quase uma década de movimentações. Os investigadores identificaram uma explosão nas transações a partir de 2022, com o uso intensivo de fintechs. Encontraram uma casa precária, dentro de um conjunto habitacional, em Martinópolis, que servia, sozinha, como endereço registrado de 35 empresas diferentes. Outro endereço, na cidade de Santo Anastácio, também apareceu ao longo das apurações: laranjas, contas intermediárias e a compra de bens de luxo, para reinserir o dinheiro na economia formal. Completavam o quadro identificado pelos órgãos de investigação 13 inquéritos policiais sucessivos, conduzidos pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público, em Presidente Prudente. Sustentaram toda essa apuração ao longo de 7 anos. No dia 21 de maio de 2026, por volta das 6 da manhã, viaturas da Polícia Civil chegaram à residência de Deolane Bezerra, em Barueri, na região de Alphaville, em São Paulo. A ação fazia parte da deflagração da Operação Vernix, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e pelo Ministério Público Paulista. Naquela manhã, foram cumpridos 6 mandatos de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão. Deolane foi presa dentro de casa. Ao lado dela, a Justiça havia decretado prisões preventivas contra outros nomes ligados ao esquema, entre eles Marco Williams Erbas Camacho, ou Marcola, líder máximo do primeiro comando da capital, já custodiado num presídio federal de segurança máxima em Brasília. Seu irmão, Alejandro Camacho, também preso na capital federal. 2 sobrinhos do líder da facção, Paloma Sanches Erbas Camacho e Leonardo Alexander Ribeiro Erbas Camacho, e Everton de Souza, conhecido como Player, apontado como operador financeiro central do esquema. Buscas também miraram Giliard Vidal dos Santos, influenciador tratado por Deolane como filho de criação, que, segundo o inquérito, movimentou mais de 11 milhões de reais em contas bancárias sem qualquer histórico de ocupação formal ou atividade empresarial que justificasse esse volume de recursos. Um contador chamado Eduardo Afonso Rodrigues também foi alvo de mandado de busca. 3 investigados estavam fora do país, na Itália, na Espanha e na Bolívia, e a Polícia Civil pediu a inclusão deles na lista vermelha da Interpol. Ainda naquela manhã, Deolane passou por audiência de custódia. A defesa pediu prisão domiciliar, alegando que ela era mãe de uma menina de 9 anos, mas o pedido foi negado. Durante a audiência, ela também se recusou a fornecer as senhas de 2 celulares apreendidos em sua casa. Passou a primeira noite na penitenciária feminina de Santana, na capital paulista. Na manhã seguinte, 22 de maio, foi transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior do estado, já que o processo tinha base na comarca de Presidente Venceslau. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, classificou a operação como tendo caráter pedagógico e efeito inibitório. O promotor Lincoln Gaquia, à frente do Grupo de Atuação Especial, criticou publicamente a facilidade com que empresas de fachada são registradas no país e destacou que o foco da ação estava voltado ao que chamou de andar de cima da organização criminosa. Os números levantados pela investigação, divulgados ao longo dos meses seguintes, deram forma concreta à acusação. No total, a operação bloqueou valores superiores a 327 milhões de reais. Entre eles, cerca de 27 milhões atribuídos diretamente a Deolane. 17 veículos foram sequestrados, incluindo carros de luxo, avaliados em mais de 8 milhões de reais. 4 imóveis também foram alvo de sequestro judicial. A apuração identificou que, entre 2018 e 2022,
Deolane recebeu cerca de 7.600.000 reais em créditos bancários. Desse total, declarou à Receita Federal apenas 577 mil reais, uma fração pequena diante do volume real movimentado. A investigação apontou ainda a abertura de cerca de 35 empresas de fachada, todas registradas no mesmo endereço, uma casa modesta dentro de um conjunto habitacional, usadas supostamente para lavar dinheiro vinculado à organização criminosa. Mensagens interceptadas ao longo da apuração mostravam operadores da facção enviando dados das contas de Deolane para o que os investigadores chamaram de acertos financeiros. Um dos documentos analisados trazia até uma abreviação do próprio nome dela, Del Beze, associada a repasses vindos da transportadora usada como fachada. A decisão judicial que decretou sua prisão preventiva destacou um padrão de vida descrito como desproporcional a qualquer fonte de renda lícita, apurada até aquele momento. Segundo o relatório policial, a ostentação constante das redes sociais, os carros de luxo, as viagens internacionais e a imagem pública de sucesso construída ao longo dos anos ajudaram a criar o que os investigadores chamaram de um cenário fértil para ocultar o dinheiro de origem criminosa e emprestar a aparência de legalidade a recursos ilícitos. 5 dias após a prisão, em 26 de maio de 2026, Deolane divulgou por meio da irmã, Daiane, uma carta escrita de dentro da penitenciária feminina de Tupi Paulista. No texto, afirmou estar presa por pura perseguição e declarou nunca ter feito parte de qualquer organização criminosa. Disse, em suas próprias palavras, que a mãe está enjaulada por ser formadora de opinião e reiterou a sua inocência, afirmando que estava detida por causa de uma quantia de R$ 24.500, valor que, segundo ela, correspondia a honorários recebidos como advogada. Durante a audiência de custódia, esse mesmo argumento já havia sido apresentado. Um depósito específico de R$ 24.000 feito por um cliente entre 2019 e 2020 teria sido, segundo a defesa, pagamento legítimo por serviços advocatícios. Os investigadores, no entanto, apontaram que uma das pistas centrais do caso surgiu justamente de um celular apreendido com os donos da transportadora fantasma, no qual foram encontrados comprovantes de depósitos diretos para 2 contas bancárias de Deolane. Segundo a leitura da Polícia Civil e do Ministério Público, esses repasses ocorreram dentro de um contexto identificado como fechamento de contas da facção e não como remuneração por trabalho jurídico legítimo. A tese da defesa e a tese da acusação seguiriam em rota de colisão nos meses seguintes, cada uma sustentando uma narrativa completamente diferente para os mesmos números. A partir de junho de 2026, o processo entrou numa fase de disputas jurídicas sucessivas. No dia 9 daquele mês, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou, por unanimidade, um pedido de liberdade apresentado pela defesa. No mesmo dia, a Justiça de São Paulo rejeitou também o pedido para que Deolane fosse transferida a uma sala de Estado Maior, mantendo-a em prisão preventiva na unidade de Tupi Paulista. A defesa havia alegado que a cela apresentava condições inadequadas, citando falta de higiene, calor excessivo e até a presença de escorpiões no ambiente. A decisão judicial, contudo, se apoiou em imagens enviadas pela Secretaria da Administração Penitenciária ao Ministério Público, mostrando celas organizadas, corredores limpos e uma área destinada a banho de sol dentro do presídio. Em 18 de junho, a Justiça de São Paulo aceitou formalmente a denúncia apresentada pelo Ministério Público contra Deolane Bezerra Santos e contra Marco Williams Erbas Camacho, ou Marcola, tornando ambos réus pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. 5 dias depois, em 23 de junho, a Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, suspendeu preventivamente a inscrição profissional dela, impedindo o exercício da advocacia de forma imediata. Pela legislação, essa suspensão pode durar inicialmente 90 dias, prorrogáveis sucessivamente até um limite de 360 dias, tempo dentro do qual deve ocorrer o julgamento definitivo do caso, dentro da própria ordem. Em 25 de junho, o novo habeas corpus foi negado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A defesa afirmou, em nota, lamentar o resultado e anunciou que recorreria ao Superior Tribunal de Justiça. Em 1º de junho, o ministro Ribeiro Dantas negou, em decisão individual, mantida sob segredo de justiça, outro pedido de soltura imediata. Uma semana depois, no dia 6 de julho, o Tribunal de Justiça de São Paulo começou a julgar, em plenário virtual, um novo habeas corpus. Desta vez,
fundamentado no Estatuto da Advocacia, que garante a advogados presos preventivamente o direito de permanecer em sala de Estado-Maior, ou, na ausência de um espaço adequado, o direito à prisão domiciliar. A Ordem dos Advogados de São Paulo já havia realizado 2 inspeções técnicas na unidade de Tupi Paulista e concluído que o local tinha natureza penitenciária, sem atender aos requisitos legais de uma sala de Estado-Maior. O Ministério Público de São Paulo, em posição contrária, sustentou que Deolane não deveria receber tratamento diferente de outros advogados presos no estado. O julgamento virtual se estendeu por quase 2 semanas. No dia 18 de julho de 2026, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou por unanimidade esse novo pedido. A relatora do caso, desembargadora Renata Cantelo, citou um levantamento da Secretaria da Administração Penitenciária, mostrando que, entre 2007 e o início daquele mês, 368 advogados haviam passado por unidades prisionais destinadas a presos especiais no estado, sendo 73 deles justamente da unidade de Tupi Paulista. Para a magistrada, esse dado demonstrava que a penitenciária integrava a política prisional regular do estado e não havia sido escolhida para prejudicar a influenciadora de forma específica. Com essa decisão, Deolane Bezerra segue presa preventivamente, negando, até o momento, qualquer envolvimento com a organização criminosa que a investigação afirma ter identificado por trás de sua imagem pública. Da praia de Tulum à cela de Tupi Paulista, da varanda de um hotel na Barra da Tijuca a uma caixa de dinheiro com o próprio nome gravado na tampa. A trajetória de Deolane Bezerra percorreu um caminho que começou na dor pública de uma viúva e terminou, segundo a Justiça Paulista, na acusação de operar como peça financeira de uma das maiores facções criminosas do Brasil. Entre esses 2 pontos, ficou um padrão que se repetiu diversas vezes: a exposição constante da vida privada, dos filhos, do luto, das brigas, como forma de manter relevância e alcance. Ficaram também as investigações que, uma atrás da outra, foram encurtando a distância entre a influenciadora de milhões de seguidores e a advogada suspeita de movimentar recursos de origem ilícita. O processo dentro da Justiça de São Paulo segue em andamento. A denúncia foi aceita. Ela é ré. E os recursos apresentados pela defesa, até aqui, não conseguiram reverter a prisão preventiva. Se as acusações serão confirmadas ou derrubadas ao longo do processo, é algo que somente o andamento do caso, com seus próximos depoimentos, perícias e decisões judiciais, poderá responder.